E já de volta, obrigado pelo carinho, é bom demais estar na sua casa, é bom demais ter você conosco na programação especial aqui da Rede Século XXI com o programa Vida e Saúde. Hoje falamos sobre emagrecimento saudável, aquele efeito também da sanfona, engorda, emagrece, emagrece, engorda. Por isso que estamos aqui hoje recebendo uma autoridade no assunto, doutora Mila Cunha, endocrinologista, docente da PUC, chefe do departamento de endocrinologia da PUC. Aceitou o nosso convite, está aqui brilhantemente, com toda a simpatia do mundo, falando, esclarecendo e nos dando dicas fantásticas. Doutora, aqui a Ana Sandra Vira Leite, de Icó, lá no Ceará. Obrigado, Ana Sandra. Ela gostaria de saber por que existe diabetes tipo 1 e tipo 2 e qual é a diferença e qual que tem mais perigoso. Pergunta a nossa amiga Ana Sandra, doutora. Ana, então esses dois tipos de diabetes a gente consegue diferenciar da seguinte maneira. O diabetes tipo 2, que é o mais conhecido e até o que tem a maior quantidade de pessoas com o diabetes é desse tipo. É um diabetes que acontece nas pessoas um pouco mais velhas, geralmente após os 40 anos de idade, e está muito relacionado com o ganho de peso, com a vida sedentária, com a alimentação ruim. Então, esse é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele é muito mais comum na infância e acontece uma destruição do pâncreas através de um processo que a gente chama de autoimunidade. É como se os soldados do corpo interpretassem a célula que produz a insulina como um desconhecido e vão lá e atacam essa célula. Okay. Então, tem como característica que você não tem nenhuma produção de insulina. Que é necessário para o controle da taxa de açúcar no sangue. Exatamente. A insulina é o hormônio que faz isso, okay, que leva a glicose para dentro da célula. Okay. Como você não tem nenhuma produção de insulina, o paciente com diabetes tipo 1 tem que usar a insulina. O paciente com diabetes tipo 2 tem muita medicação por boca, okay, que a gente consegue, às vezes, controlar, mas a insulina também pode ser usada. Okay. Então, os dois são perigosos desde que não haja, isso que eu acho importante. Na verdade, assim, o diabetes tipo 1, a gente toma muito cuidado porque ele acontece na infância e vai acompanhar essa criança pela vida toda. Então, se a gente fosse falar de gravidade, eu acho que o diabetes tipo 1 merece mais cuidado porque é na infância. Mas o diabetes tipo 2 também, ele é muito importante, pode causar muito problema e tem que ser cuidado. Doutora, chegou um e-mail aqui da nossa amiga Alice Barbosa. Obrigado, Alice. Deus abençoe você, a sua mãezinha querida que está sempre acompanhando o programa. Que Deus abençoe. Um beijo para todo mundo. Muitas bênçãos para vocês, viu? Olá, Frei. Minha mãe sente dores frequentes nas pernas, joelhos, braços, inchaços e dormência, fraqueza nas pernas. Gostaria de saber se isso é a alimentação dela, que come muita massa, muito açúcar e sal. Ela tem 1,60 de altura e pesa 75 quilos. Já reclamei com ela, mas ela não para, segundo a filha aqui. Frei, minha mãe gosta muito do senhor e do programa, ela já estava com saudades, né? Que Deus abençoe a todos. A nossa amiga Alice Barbosa. Alice, obrigado de coração, um beijo para você, para sua mãezinha querida, muito obrigado. Também estava com saudade de poder entrar aí na sua casa. Que Deus abençoe. Doutora, assim, vamos ajudar a filha a cuidar da mãezinha dela, doutora. Alice, você tem um trabalho duro, né? O seu trabalho, eu acho que é convencer a sua mãe de que você merece ficar com ela por muito tempo. Então, acho que aí, com esse sentimento de amor, você vai conseguir ganhar alguma coisa. Vai explicando para ela que dá para a gente conseguir ser feliz na vida sem fazer uso desses exageros. E que isso vai prolongar uma vida com saúde, né? Porque a gente quer viver bastante, mas a gente quer viver bastante e bem. É, claro. Então, vai você para a cozinha, né? Acho que faça algumas comidas saudáveis para ela. Colorir o prato, né? Incentiva a sua mãe a ter essa vida mais saudável que você vai conseguir. É aquela questão assim, de repente, algumas caminhadas acompanhadas, é claro. Caminha junto com ela, né? Mãe, eu preciso conversar com a senhora, vamos caminhar no parque. Mas é lá daqui 3 quilômetros. Então vai ajudando também, né? E para filho dizem que a mãe não nega nada, exato, né? Tá Acho vendo? Que nem a saúde dela. Tá vendo? São dicas, viu? Obrigado, Deus abençoe vocês, viu? A Tereza Maria de Jesus, de Ipu, lá no Ceará. Obrigado. Olha, vamos conhecendo cidades novas aqui, sejam bem-vindos aí. Tereza, obrigado, Deus abençoe a senhora, viu? Gostaria de saber os benefícios da soja para o homem, ela pergunta aqui, doutora, né? A Tereza, soja para o homem. Para o homem, o sexo masculino, acho que ela está querendo dizer. Para o homem, o sexo masculino, Não tem. É o mesmo benefício para a mulher também. A mulher
tem a soja, ela tem um componente que é a isoflavona, que é muito semelhante ao estrógeno. Né? Então, alguns trabalhos dizem que você pode usar um pouco mais no período da menopausa para compensar a falta de estrógeno. Mas no homem, não. Doutora, vamos às ruas. O povo tem voz, o povo tem vez. O povo santo pergunta. Eu me chamo Thomas e eu tenho uma dúvida. Eu vivo engordando de 1 quilo a 2 e emagreço. Isso é efeito sanfona? E aí, doutora, né? Acho que não, né? Muito pouco. Thomas. É interessante, Thomas, que o nosso organismo, ele tende a fazer exatamente isso que você sente. Que é, a gente abusa um pouquinho, engorda 2 quilos, você volta para a sua atividade normal e você perde esses 2 quilos. A gente até usa um termo, a gente usa um set point, né? Que o organismo, por isso também é tão difícil a gente conseguir perder o peso, porque o organismo faz de tudo para voltar aquele peso que estava habituado. O Thomas é magro, deu para ver no vídeo que ele é magro, mas não é um efeito sanfona. Isso eu acho que é essa diferença aí que é normal. Vamos lá para Várzea Grande, mas lá no Piauí, doutora. Lá no Piauí, a Maria Gonçalves Cunha. Olha, Cunha também aqui, ó. O seu filho tem 19 anos de altura, pesa 1,84. Aliás, tem 19 anos, 1,84 de altura e pesa 104 quilos. Quer saber se o peso está normal ou acima e pede uma benção. Deus abençoe, dona Maria, um beijo no seu coração. Fez a pergunta, vai ouvir a resposta. Então, doutora, 19 anos, o filho, 1,84 de altura e 104 de peso. Dona Maria, por essas medidas, parece que ele está um pouco acima do peso. O que a gente tem que tomar cuidado só é que um menino com 19 anos, ele pode estar musculoso. E, às vezes, esse índice de massa corpórea, que é uma conta que a gente faz para saber se está acima ou não do peso, ela pode ser um pouquinho errada. Então, eu oriento a senhora a procurar um profissional da nutrição, né, um nutricionista, porque com um exame específico a gente vai saber se esse excesso de peso é por conta da gordura ou por conta do músculo. Doutora, vamos lá para Brasília, Distrito Federal, é a Tatiana Medeiros. Obrigado, Tatiana, um beijo no seu coração, obrigado por estar conosco aqui no Vídeo de Saúde. Gostaria de saber o que seria bom para perder a barriga e gostaria de saber se tomar chá verde ou branco em comprimido, né, é bom e se tem algum efeito colateral. Tatiana Medeiros, doutora. Tatiana, então, tudo esses chás em cápsula, o que eles prometem é que são alimentos termogênicos, que eles teriam a capacidade de aumentar o nosso metabolismo basal. Eles conseguem fazer, mas muito pouco. Não faz diferença você tomar ou não tomar. Isso é o que mostra os trabalhos científicos. E os alimentos que a gente conhece, termogênicos, a canela, o gengibre, a pimenta, a gente teria que fazer muito uso para conseguir alguma coisa. Então, o benefício é muito pouco. Ela perguntou outra coisa. Se faz mal à saúde. Isso, toma tem cuidado, algum efeito colateral. Isso, porque em excesso ele pode até dar um pouquinho mais de ansiedade, perda de sono, então tem que tomar cuidado sim. Doutora, aqui a nossa amiga Terezinha Lima, de Itabaiana, lá no Sergipe. Obrigado, dona Terezinha. Um beijo no seu coração também, viu, querida? Gostaria de saber qual o melhor açúcar para o consumo na dieta. O mascavo, o natural ou o adoçante? Parabéns pelo programa, atenciosamente, Terezinha Lima, de Itabaiana, lá no Sergipe. Em Sergipe. Qual é o melhor açúcar, doutora? Terezinha, então assim, acho que a gente precisa diferenciar. O adoçante, ele tem que ser usado com indicação, né? Ou para perda de peso, ou para controle de uma doença, então, ou para quem não quer ganhar peso, para isso. Então, acho que não dá nem para a gente comparar com o açúcar. As diferentes formas de açúcar, ela só muda, vem da cana, né? Da cana do açúcar, é o processamento. O mascavo é o menos processado e o açúcar que a gente está refinado, que a gente chama, é o mais processado. Então, quanto menos processado, menos química esse alimento está levando. Mas não acho que isso vai fazer tanta diferença no ponto de vista calórico, de ganho de peso. Tanto o açúcar mascavo, demerara, como o açúcar refinado que a gente usa. O branco, né? O branco, ele vai mudar em caloria. Tem que tomar cuidado com todos. Doutora, vamos às ruas para mais um Povo Pergunta, porque acho que tem tudo a ver com essa questão da pergunta dos medicamentos. Vamos lá, vamos ouvir. Olá,
doutor. Meu nome é Thaís. Eu tenho uma dúvida. Eu posso tomar algum remédio para emagrecer? Como que ele vai agir no meu corpo? É aquela velha história, de tomar remédio para emagrecer, né? Então, vamos lá, vamos dar uma resposta para quem está em casa, está chegando agora, está acompanhando o Vida de Saúde, vamos falar sobre os remédios. Thaís, pelo que eu vi, você não entra na indicação do uso de medicação para emagrecer. A gente tem uma medicação apenas, com algumas regulamentações para serem usadas, precisa ter um índice de massa corpórea maior que 30 para a gente conseguir usar. Pelo que eu vi no vídeo, você não entra nisso. Uma outra medicação, que é uma medicação que diminui a absorção de gordura pelo intestino, uma medicação que não age no sistema nervoso central, como a sibutramina, que eu falei anteriormente. Lembra que ela pode até falar o nome de algum medicamento, mas assim, em nenhum momento ela vai autorizar você chegar na farmácia amanhã e comprar, né? E você não vai conseguir também. Sempre com orientação médica, né? Isso. Então, a sibutramina, ela só pode ser usada para maiores de 18 anos, com índice de massa corpórea maior que 30 e com uma avaliação cardiológica anterior. Por quê? Existe risco do quê? De fazer mal para o coração. Tá vendo? É então, por isso que tem que ter prescrição. O médico não é que ele é chato quando ele não quer prescrever. É que o médico tem cuidado. Sabe que, né, pode fazer muito mal. Exato. E o benefício não é tão maravilhoso. A sibutramina, infelizmente, não é o que faz emagrecer demais. Mas se tem alguém, doutora, que é amigo do farmacêutico, enfim, tem aquele jeitinho brasileiro que vai lá, ou seja, pode até comprar, adquirir o medicamento, mas saiba que tem riscos, né? Está Efeitos correndo colaterais, risco. né? Está correndo risco. Está vendo? Por isso que o Vida de Saúde... E a outra medicação que eu estava falando é o Orlistat, uma medicação que age no intestino, diminuindo a absorção de gordura. Infelizmente, nenhum desses medicamentos consegue um grande benefício na perda de peso. Por isso que a mudança no estilo de vida, né, a melhora na qualidade da alimentação, o exercício físico e o cuidado com o aspecto emocional do indivíduo está em primeiro lugar. Além dos efeitos colaterais, tipo diarreia e companhia limitada, né, doutora? Que pode acometer, Pode né? acontecer. Doutora, mais um e-mail aqui, vamos lá, um e-mail, né? Meu nome é Tereza Tertuliano, um beijo, dona Tereza. Hoje está sendo o dia das Terezas aqui. Moro em Pirassununga, estado de São Paulo, tenho 59 anos e peso 89 quilos. Já fui na nutricionista, mas não consigo comer conforme a dieta que ela me passou. Sinto muita fome e muita ansiedade. Por que elas não me passam uma medicação para ansiedade? Outra coisa, também sofro de insônia, tomo medicação para dormir e para depressão. O que devo fazer? É o que a senhora pode me aconselhar. Também tenho compulsão por doces. Quanto aos exercícios, caminhadas, parei de fazer, né? Estou com esporão... Por quê? Porque estou com esporão, fascite plantar nos 2 pés. Muito obrigado, doutora. Beijos, Frei Rinaldo, e parabéns pelo programa. E aí, doutora, a dona Tereza Tertuliano, com todo esse quadro, como é que a gente pode, assim, dar uma luz para ela, uma esperança para ela, doutora? Dona Tereza, acho que primeira coisa, tem que cuidar desses pezinhos, né, para a senhora poder fazer exercício. Então, vá atrás do tratamento. Enquanto não conseguir fazer caminhadas por causa da dor no pé, procure atividades na água que não tem impacto, que a senhora vai conseguir. Sem exercício, a senhora não vai conseguir muitos benefícios. A outra coisa, o aspecto emocional da vida da senhora parece ser bastante importante. Então, tem que ir atrás disso, tem que fazer, às vezes, umas sessões de terapia. O que está acontecendo, dona Tereza? Essa é a pergunta. O que está acontecendo com a senhora? Tem problema na família, problema pessoal, enfim. Tenta também rever um pouco isso, porque a alimentação, a senhora está compensando tudo isso, ou descompensando tudo isso na alimentação. Então, procura, o que está acontecendo? Está triste, está abatida, aconteceu algum problema no casamento, na família, desunião? Procura rever isso, né? Colocar equilíbrio, ordem nesses fatores, aí tenho certeza que a sua saúde começa aos poucos a voltar ao normal, né, doutora? E a nutricionista, realmente, ela não pode prescrever essas medicações para a senhora. Então, não é que ela não queira, acho que ela não pode mesmo. E a outra coisa, o açúcar, ele realmente dá essa sensação na gente, de cada vez a gente precisa mais. Por quê? Ele age lá no cérebro, num local que dá essa sensação de prazer. Então, o açúcar tem que ser realmente usado de uma maneira bem com cuidado. Porque quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Então, vai diminuindo aos poucos, tá? Até que a senhora fique com uma quantidade muito pequena ao dia, que a senhora vai conseguir. Doutora, vamos lá para Araquari, Minas Gerais, a nossa amiga Aparecida Edné. Obrigado, dona Aparecida, um beijo para a senhora também, viu?
Eu gostaria de saber em relação de uma dieta chamada HCG, né? É um hormônio da gravidez, enfim. Quais os efeitos benéficos e maléficos? Tenho 37 anos, peso 109 quilos, 1,64 de altura. Posso fazer essa dieta, doutora? É a nossa amiga Aparecida. Que dieta é essa do HCG, doutora? Então, isso é uma pesquisa, tá? Usando esse hormônio, a gonadotrofina coriônica, para perda de peso. Ainda está em estudo, ela não pode fazer uso, ainda não está liberado. E é uma esperança, mas ainda não tem nada, não está liberado para usar. Doutora, aqui um e-mail que chegou. Olá, doutora. Até os 26 anos eu pesava 55 quilos. Depois comecei a tomar antidepressivos como paroxetina de 30 mg e Ancitec. Agora estou com 73 quilos e não consigo mais emagrecer. Aproveitando a oportunidade, gostaria de saber algo sobre meu filho que é ao contrário. Ele não ganha peso. Quem está perguntando é a nossa amiga Cláudia, doutora, a nossa amiga Cláudia, que mandou esse e-mail. E ela fez a pergunta para ela e também pelo filho e ela merece uma resposta. Cláudia, primeiro eu vou falar do seu filho. Se seu filho estiver crescendo bem, saudável, indo bem na escola, deixa ele ficar magro, isso não tem problema nenhum. Se o pediatra que está acompanhando ele está achando que está tudo bem, não se preocupe, não é interessante ter nenhuma criança gordinha em casa. Agora fala dela de novo. Qual que é a pergunta dela? A pergunta dela aqui, doutora, ela depois que tomou antidepressivos, enfim, lembrei. Agora está com 73 quilos, não consegue mais emagrecer. Cláudia, realmente essas medicações para depressão podem sim fazer com que o paciente ganhe um pouco de peso. Mas, por favor, não pare de tomar medicação sem o seu médico estar sabendo disso, tá? Porque às vezes você pode mudar a medicação, mas às vezes o quadro da depressão é tão importante que é melhor cuidar disso, resolver isso e depois, com a mudança da medicação, quando você estiver melhor, você vai conseguir perder o peso. Doutor, o nosso amigo Jerônimo, obrigado, seu Jerônimo, Deus abençoe, ele está parabenizando pelo programa, aliás, todos estão dizendo a mesma coisa. Eu queria saber da doutora se esse remédio natural para emagrecer funciona mesmo. O nome do remédio é Goji Pro, né? Dizem que é natural, será que eu posso confiar na propaganda, né? Surgiu aí um tal de Goji Berry, Goji Pro, isso aí funciona mesmo, doutora? É o nosso amigo Jerônimo. Jerônimo e tantos outros Jerônimos querem saber, viu? Jerônimo, não tem nenhuma comprovação científica do benefício dessa substância para perda de peso. Então, para nós, médicos, isso é uma enganação. É claro a questão, tudo isso é estudo, tudo isso a gente tem que ter cautela. Claro que pode colaborar, claro que pode ajudar, enfim, mas assim, não colocar toda a esperança nesse. Tem, como a doutora disse, tem. E tomar cuidado, né, dieta, com quem que está vendendo, né? Se foi uma medicação que tem a regulamentação pela Anvisa. Então, toma cuidado. Toda vez que a gente tem essas medicações milagrosas, sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Será que está certo isso? Vai atrás da empresa, veja se tem uma regulação, veja se tem a inscrição pela Anvisa direitinho, não se engane. Ok. Doutora, mais uma pergunta antes de chamar o intervalo. A Luizete de Campo Grande, Mato Grosso. Obrigado, Luizete. Frei Rinaldo, doutora, parabéns por esse brilhante programa. Graças a Deus existe o programa Vida e Saúde para nos ajudar. Parabéns pela brilhante médica. Gostaria de saber se o arroz integral tem maior benefício que o arroz branco e se a média é ingerir 4 colheres por dia. Luizete de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, doutora. Arroz integral. Luizete, o arroz integral é muito bom mesmo, mas qual é a diferença dele para o arroz normal? A diferença é a quantidade de fibra. Né? A gente chama integral porque ele passou menos pelo processamento e tem uma maior quantidade de fibra. É uma ótima fonte nutricional, é melhor que o açúcar branco porque ele tem mais fibra. O arroz branco, né? Que o arroz branco. E você pode usar, a gente fala para uma dieta adequada, 3 colheres de sopa aquela que a gente toma, que a gente usa, que coloca na boca, né? Não a grandona. Okay. 3 colheres daquela, tanto no almoço quanto no jantar. Maravilha, gente. E com essa informação, vou chamar mais o intervalo. Tá ficando bom o programa, hein? Vai ligando, dá tempo ainda. Daqui um pouquinho a gente volta com muito mais participações, muito mais perguntas. Eu só não li a sua ainda, por quê? Vai ligando. Vida de Saúde volta já para você. As dietas da moda sempre tem um vilão. Ou é a proteína, ou é o carboidrato,
ou é o leite derivados, ou é glúten. Um conselho, não sigam dietas da moda, todas elas são supressivas, todas elas vão fazer mal. E o adoçante deve ser utilizado para diabéticos e hipoglicêmicos. Pessoas normais não necessitam a utilização de adoçantes.